Encontrei um maravilhoso vídeo no YouTube de um corte de um vídeo de um podcast do professor Flávio Muniz, que é historiador, sendo licenciado e bacharelado em História. Também é especialista na área da História. Também é bacharelado em Direito, onde seu campo de pesquisa é com ênfase nos estudos de história do Brasil, nas resistências de escravizados e suas relações jurídico-sociopolíticos. E neste vídeo vou dar algumas ressaltas e complementos conforme no que ele for abordando sobre o conteúdo abordado, que é justamente a origem da escravidão transatlântica. Foram criações que historicamente foram colocadas aqui a partir do século XVIII. Então, para acabar com o racismo, a gente tem que entender onde ele começou. Onde ele começou. Até onde essas questões atravessaram a sociedade e como que raça se torna racismo. Esse é o ponto. Raça se torna racismo porque as pessoas da Europa não foram escravizar a África porque as pessoas eram negras. Não. Mas a partir do momento que as teorias raciais entram, isso valida a prática deles. Com o fim da abolição, eles precisavam fazer o quê? Manter aquelas pessoas sob controle. E para isso, o Instituto Racial foi importante. Manter essas pessoas dentro de uma perspectiva racializada. Porque assim você ia controlar elas. O primeiro censo do Brasil é de 1872. Ele traz lá pardos e pretos, já no censo do Brasil, e brancos. Eles sabiam quem eram as pessoas que estavam aqui. Corretíssimo! Quando os europeus trouxeram os africanos da África para serem escravizados, foi com um único objetivo econômico, para trazer mais lucratividade e facilidade na mão de obra açucareira. A gente sabe que a mão de obra escravista indígena tornou-se caro para os colonos, porque os índios não tinham muita força e resistência ao trabalho como os africanos tinham, e com isso a produtividade era pouca. E além disso, os índios conheciam o território e isso dificultava a captura dos indígenas. Também existia a questão da diminuição da população indígena, onde os índios foram sendo dizimados devido ao contato com várias doenças trazidas pelos próprios europeus. Também tivemos a questão da Igreja Católica à escravização indígena. Porque os jesuítas eram contra a escravidão indígena? Será que foi por bondade e misericórdia? Ou foi por interesses próprios? A resposta é por interesses próprios. Interesses de catequizar os indígenas à sua religião cristã. Interesses de dominar os índios a trabalharem nas chamadas missões para os jesuítas, onde muitas vezes, especialmente em fazendas, o trabalho era mais próximo da escravidão. E ainda tinha mais, aquelas tribos indígenas que resistissem ou que se recusassem à conversão cristã ou de serem catequizadas, eram perseguidas e poderiam ser escravizadas pelos colonos. É o que chamamos de guerra justa. Para os jesuítas, os índios também tinham alma igual aos europeus. Por isso que não poderiam ser escravizados pelos colonos. Mas por eles, pelos jesuítas, poderiam. Em alguns casos, a mão de obras indígenas nas missões jesuíticas também era fornecido para a coroa portuguesa, como, por exemplo, como auxiliar militares contra outras tribos hostis. Embora defendessem os indígenas, os jesuítas também tinham seus próprios interesses econômicos nas aldeias, como a exploração de mão de obra para financiar as atividades
da Companhia de Jesus. Os jesuítas concordavam com a escravidão indígena em caso de guerra justa, ou seja, contra tribos que resistissem à evangelização ou que entrasse em conflito com os colonos. Os jesuítas aprenderam línguas indígenas para se comunicar com elas e catequizá-las. Apesar da oposição de alguns jesuítas, a escravidão indígena continuou em algumas áreas, com a ajuda de leis que permitiam a escravização de indígenas em guerra. Então, justamente esses fatores, a mão de obra escravista indígena tornou-se cara, diferentemente da mão de obra escravista dos africanos, que era uma mão de obra muito lucrativa para todos os envolvidos, principalmente para os jesuítas. O conceito de racismo, como, por exemplo, a cor da pele, referentemente aos escravos transatlânticos, só ocorreu depois, ou seja, posteriormente à colonização, como uma justificativa ideológica para a escravidão. O racismo surgiu na cultura ocidental, começando a ser esboçado a partir do século XVI, com a colonização e o comércio de africanos e indígenas. Ele se consolidou com o uso de teorias pseudocientíficas no século XIX que buscavam justificar a hierarquização das raças humanas, o que serviu como base para a manutenção de ideologias de superioridade branca, especialmente para legitimar a escravidão e a exploração de povos não brancos. Durante a era colonial, o conceito de raça foi usado para justificar a exploração, a dominação e a escravização de populações africanas e indígenas, o que serviu como base para a manutenção de ideologias de superioridade branca, especialmente para legitimar a escravidão e a exploração de povos não brancos. Durante a era colonial, o conceito de raça foi usado para justificar a exploração, a dominação e a escravização de populações africanas e indígenas. Em vez da escravidão baseada em guerra ou dívida, como acontecia na Grécia e Roma antiga, os europeus passaram a associar a escravidão à cor da pele. No século XIX, com o surgimento de teorias como a craniometria, a frenologia e o racismo científico, que tentavam classificar os seres humanos em raças, hierarquicamente superiores ou inferiores, com base em características físicas, como o formato do crânio. Dessa forma, o racismo se consolidou como um sistema de ideias. Essas ideias foram usadas para justificar o imperialismo, o colonialismo e a escravidão, além de dar base a movimentos como o nazismo e a Ku Klux Klan. No Brasil, o racismo se estabeleceu durante o período colonial, tornando-se estrutural com a escravidão de africanos e indígenas. Mesmo após a abolição, a falta de políticas de inclusão para os libertos fez com que a desigualdade social e o preconceito racial se perpetuassem até os dias de hoje. Observe que sempre a Igreja Católica, em resumo, o cristianismo em si, sempre esteve presente nas mais altas e terríveis momentos históricos, não como um protetor e mediador para a proteção daqueles que vivem em vulnerabilidade ou oprimidos, e sim, sempre esteve a favor dos seus próprios interesses. Isso
Não é eu que estou afirmando, é a própria história que nos revela. A mesma coisa aconteceu durante o regime nazista, onde a Igreja Católica, em casos isolados, ela ficou omissa ao regime nazista. Sob a liderança do Papa Pio XII, o Vaticano adotou uma postura pública de neutralidade, abstendo-se de condenar explicitamente o nazismo ou o Holocausto em pronunciamentos oficiais, mesmo tendo conhecimento dos massacres. Existe até um acordo de 1933, onde a Santa Sé assinou um acordo concordata com a Alemanha nazista em 1933, o que, para alguns críticos, legitimou o regime de Hitler internacionalmente. Documentos recentemente divulgados dos arquivos do Vaticano sugerem que Pio XII e altos funcionários tinham conhecimento detalhado do extermínio de judeus nos campos de concentrações desde 1942, mas optaram pelo silêncio público. Em anos recentes, a Conferência Episcopal Alemã admitiu que a Igreja Católica em seu país foi cúmplice de crimes nazistas. Mas a escravidão já estava acontecendo quando começa essa classificação? Já. Ou a classificação antecede a escravidão? A escravidão europeia. Ela já estava acontecendo já. A escravidão Você europeia. acredita que tem uma parceria com a igreja nisso daí? A igreja foi fundamental. Sem a igreja católica, inclusive, nós temos 2 aulas lá que o pessoal atacou a gente bastante por causa disso. E eu falo assim, existem muitos catolicismos, tem que se dizer isso. Mas naquela época, 2 bulas principais, a Romanus Pontifex e a Inter Caetera Quae Nobis, autorizaram Portugal a escravizar e dominar essas pessoas. Ela que eles chamavam considerava de fiéis. desalmados, não era? Não, eles tem não alma, consideravam né? desalmados, é porque o domínio, o contexto é, os muçulmanos dominaram a Península Ibérica por 8 séculos, muçulmanos africanos, né? Então ali tinha os filhos dos árabes, os muçulmanos africanos. Esse ressentimento, ele existia muito ali. Os reis cristãos, eles retomam a Península Ibérica e eles vão retomar uma cidade principal que fica na África. E a partir daquele momento ali, o infante Dom Henrique, foi o general de Portugal, digamos assim, ele recebe autorização para saquear todo lugar que ele invadisse e fosse. E a África é um território muito grande. Eles não navegavam abaixo de um lugar chamado Cabo Bojador. Tipo, porque é místico, é não sei o quê. A navegação naquela época não era muito potente. É só vocês pegarem um exemplo Vikings, você vai ver Ragnar. Vocês assistiram a série Vikings alguma? Uhum. Ragnar, ele viaja da Noruega para Inglaterra. Quando você olha no mapa, você fala, cara, foi essa aventura toda pelo viajar esse pedacinho de mar aqui. Pois é, uma cara. A tecnologia naval não era desenvolvida. E Portugal começa a desenvolver isso brutalmente. Para quem hoje vê Portugal aí como uma Guiana, né? Portugal foi uma potência naval. E aí é doideira, porque eles começam a descer e capturar os africanos. E aí o pessoal até romantiza, fala, não capturaram, eles vendiam a ideia de que tinha um armazém na costa da África vendendo escravizado. Mas, como você diz, eles autorizaram. Essa história. Exatamente. A Igreja Católica foi a chave principal para a implementação da escravidão transatlântica aqui nas Américas. Foi a Igreja Católica que autorizou e financiou, junto com os reinos cristãos, a escravidão aqui nas Américas. Sem a autorização da Igreja Católica, a escravidão não teria acontecido, e muito menos o conceito de racismo. Ou seja, o racismo só aconteceu devidamente à implementação da escravidão transatlântica. Graças à Igreja Católica e ao cristianismo, que hoje temos uma sociedade profundamente racista, porque quem
escravizou os índios e os africanos foram os cristãos colonos, os jesuítas em nome da Companhia de Jesus, e o principal fator, ou estopim, a própria Igreja Católica, que autorizou a escravidão colonial. Para você que não sabe, na Europa durante a Idade Média e uma boa parte da Idade Moderna, existiam reinos cristãos católicos, onde esses reinos cristãos católicos lutavam contra o domínio dos muçulmanos na Península Ibérica, onde esses muçulmanos árabes eram chamados de mouros pelos os europeus. O que é que fizeram esses reinos cristãos católicos? Financiaram as chamadas grandes navegações em busca de especiarias, de metais e pedras preciosas, de novas terras para explorar e também levar a fé cristã. Foi o que aconteceu aqui nas Américas. Esses povos invadiram as terras indígenas, acabando com toda sua cultura. É o que chamamos de processo de aculturação e sincretismo religioso. Aí alguém pode até dizer, mas isso foi a Igreja Católica e não foi a protestante. Você está totalmente enganado. O protestantismo teve a mesma proporção do catolicismo nos Estados Unidos, onde a Igreja Protestante nos Estados Unidos fecharam as portas para os negros, impedindo de eles entrarem dentro das suas igrejas e até mesmo impedindo os negros a frequentarem escolas. Um outro exemplo, temos o fundador e o líder do protestantismo, Lutero, onde Lutero foi um monstro, mandou perseguir os judeus que estavam na Europa, onde Lutero serviu de referência para Hitler cometer todas aquelas atrocidades contra os judeus. No cristianismo não tem para onde correr. O seu passado é totalmente monstruoso e sombrio. Vou terminando por aqui, onde no próximo vídeo darei continuidade com esse maravilhoso vídeo de muito conhecimento com o historiador Flávio Muniz. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.